ore com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Poder sentar em nome de Jesus. Motivo muita alegria de estarmos revendo os irmãos amados. Ficar realmente deslumbrado cada vez que a gente vem aqui, que a gente vê que a obra tem crescido. Uma coisa que a gente conversa muito, eu e o pastor Daniel, é que a igreja ela segue caminhando. E ela não tem que ser diferente, né? Louva a Deus pela vida desse ministério, louva a Deus por cada irmão, por cada irmã que decidiu estar aqui nesta noite. De antemão, eu quero te dizer que você fez a melhor escolha do dia em estar aqui nesta noite, neste lugar. Não existe outro lugar melhor no mundo para estar, senão na casa do Senhor. Na casa de adoração, na casa de louvor, na casa em que nós sentimos a presença do nosso Deus, né? Gostaria de agradecer a liderança dessa igreja na pessoa do pastor Daniel, né? Meu eterno professor, aquele que me ensinou muitas das coisas que sei hoje, né? Aos pastores, pastor Fábio, pastor Flávio, cadê o Flávio? Deve estar envolvido com outras coisas, né? Não sou velho, mas vi esses meninos pequenos, né? Então eu louvo a Deus por isso também, pelas suas esposas, pela pastora Eli, pelo pastor José Luiz, cadê o José Luiz? Está ali, pastor José Luiz, meu pai na fé, ele que foi o instrumento de Deus para me tirar do império das trevas e me trazer para a maravilhosa luz de Cristo, né? Louvo a Deus a todos, não vou ficar mencionando nomes, porque eu posso cometer o pecado de esquecer alguém. Isso seria uma indelicadeza da minha parte, né? Tenho vontade de falar vários nomes, mas não vou falar porque eu vou esquecer e aí vai dar problema depois para mim, né? Gostaria de dizer que eu estou muito feliz. Viemos de Goiânia para cá, o irmão perguntou ali fora, mas irmão, você só vem para cá no final de ano. E é que é para fechar com chave de ouro, né? Então a gente vem no final de ano que é para fechar com chave de ouro. Sem mais delongas, gostaria de pedir à igreja que abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo de número 21. Pregar em igreja que tem pastores grandes é uma complicação, né? O púlpito, às vezes, você tem que dar uma levantadinha assim para você enxergar, né? Mas amém. Evangelho segundo escreveu João, o capítulo será o de número 21. Vamos ler a partir do versículo de número 13. Aqueles que puderem ficar de pé em reverência às Escrituras Sagradas, por favor, façam. E aqueles que não puderem, por algum problema de saúde, artrite, artrose, dor na coluna, dor no braço, dor na perna, gota, te prepara, porque hoje vai ser a última vez que você vai sentir essa dor. Eu ouvi um grito de glória aí. Veio algum pentecostal para essa reunião? Se veio, joga com a mão pro alto e dá um grito de glória aí para a gente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, irmão. Te prepara que Deus tem maná, cacau do céu para a nossa vida hoje. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Eu aprendi uma coisa com o pastor Daniel e eu sempre falo isso lá na igreja, lá em Goiânia. O pastor Daniel me ensinou uma coisa, minha esposa está aqui de testemunha, porque nós não podemos mentir, né? Mentira do diabo. O pastor Daniel me ensinou uma coisa, ele falou assim: irmão, se você tiver que escolher um culto na semana para você ir, escolha escola bíblica dominical. Se você tiver um trabalho e você não conseguir ir durante a semana toda, vá na escola bíblica dominical. Porque o povo erra, o povo peca por não conhecer as Escrituras Sagradas. E eu aprendi isso, irmão. Para mim faltar a escola dominical, só se estiver chovendo, cai em veste. Mesmo assim, se estiver amolado, se estiver cego, ainda vou. Então vamos lá. O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 21, a partir do versículo 14, onde lemos: E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas: amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhes: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me?
Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? E Simão entristeceu-se por ter dito 3 vezes: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Até aqui, coloca a sua Bíblia no banco, dá a mão a essa pessoa cheirosa, perfumada, bonita. Ela veio toda preparada para estar aqui nessa noite. Ela botou aquele creme nas mãos, perfume do Boticário, da Natura, da Avon. Está cheiroso, vai misturar perfume aí que vai ser uma maravilha. Dá a mão, se você puder atravessar a faixa de Gaza, atravesse a faixa de Gaza. Atravessa a faixa de Gaza aí, irmão. Dá a mão à pessoa que está do seu lado, vai. Até que me prove o contrário, essa pessoa que está dando a mão a você, ela vai morar no céu contigo. Se você não entendeu, eu vou repetir. Até que me prove o contrário, essa pessoa que está dando a mão para você vai morar no céu contigo. Aleluia. E fala para ela aí, se você ainda não vai morar, pergunta para ela, se você não vai morar, essa noite é a tua chance de passar esse passaporte, carimbar esse passaporte de vez. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, falamos contigo mais uma vez nesta noite, neste lugar. Deus, nós cremos, Senhor, na Tua palavra, mas cremos ainda, Senhor, na Tua presença que em nós testifica nesta noite. Deus, em nome de Jesus Cristo, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, por tudo aquilo que temos falado, pensado, dito, ouvido, Pai, em nome de Jesus, que entristeceu o Teu Espírito. Mas nesta noite, Senhor, nós cremos que existe um manto de misericórdia sobre este lugar, porque eu creio, Senhor, que grandes coisas Tu já tem feito, e grandes coisas Tu ainda irá fazer nesse lugar essa noite, porque a Tua palavra diz que onde Tu estás, alguma coisa acontece. Aonde Tu estás, Senhor, o surdo ouve, o mundo fala, o cego vê, vidas são transformadas, vidas são curadas, vidas são limpas, são transformadas, a mudança, a libertação, a cura, a batismo, simplesmente, Senhor, por causa da Tua presença. E nós queremos, Senhor, que nesta noite há sim uma presença neste lugar, e não é outra presença, senão a presença do Teu Espírito Santo. É a presença que move, é a presença que impulsiona o crente, nascido, lavado e remido no sangue do Cordeiro, a glorificar o Teu santo nome. E é por isso, Senhor, que nós te exaltamos. Por isso, Pai, eu te peço, aquece os nossos corações nessa noite, aquece, Senhor, vai transbordando em nós, como já foi falado aqui nessa noite. Transborda, 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 Senhor, para que eu não somente sinta, mas esse irmão que está comigo do lado possa sentir isso que eu estou sentindo. Por isso, Senhor, é assim que é a Tua igreja, é assim que é o Teu povo, é através da comunhão que Tu opera, é através da comunhão em que Tu age, é através da comunhão que nós sentimos que existe nesse lugar algo diferente nesta noite. Oh, aleluia, porque a presença do Teu Espírito nesse lugar, Deus, te somos gratos, porque escolhemos estar aqui e Tu escolheu estar conosco nesta noite. Por isso nós te louvamos e glorificamos o Teu nome. Oh Deus, sou pequenino, sou pó, sou cinza, sou bichinho de Jacó. Deus, me usa pela Tua infinita misericórdia nesta noite, que eu venha ser pequenino nessa noite, e que o Teu Espírito Santo venha ser grande nesse lugar, Pai. Fala conosco, meu Senhor, ainda mais uma vez nessa noite. Fala aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, oh Pai, porque nesta noite eu creio que eu já estou levando a minha bênção, eu já estou levando a minha vitória, eu já estou levando algo novo nesse lugar. Eu creio, Senhor, eu creio. Em nome de Jesus nós te oramos, em nome de Jesus, aleluia. Eu creio que eu estou levando a minha bênção. Quem é a segunda pessoa aí que está levando a bênção para casa? Quem é a segunda? Aleluia. Oh, glória a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Aleluia. Sonoplasta, me ajuda aí, tá?
De vez em quando eu dou uns gritos aí que você segura. Desconhecido da palavra do Senhor. Os irmãos ficam à vontade de dar glória a Deus, aleluia, quando quiserem, tá? Eu vou contar uma historinha, um testemunho. Antes de a gente começar a entrar. O problema nessa noite é que o pastor falou que eu estou em casa. Quando a gente está em casa, a gente fica à vontade. Quando a gente está à vontade, a gente perde a hora do almoço, perde a hora do lanche, perde a hora do café e perde a hora de terminar o culto. Então não esquenta a cabeça. Tá? Tinha uma irmãzinha, essa irmãzinha ela congregava em São Paulo e ela era muda. Ela não conseguia falar nem ouvir, ela era muda e surda. E ela estava nos cultos e ela sentia uma tristeza muito grande no coração dela, porque ela via as outras pessoas glorificando, exaltando o nome do Senhor e ela não podia, porque ela era muda. E ela conversando com a mãe dela, ela falava assim para a mãe que ela queria ter uma oportunidade também de expressar esse sentimento de dar o glória a Deus, porque quem dá o glória a Deus não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós e que nos impulsiona a glorificar o nome dele. E aí o que acontece? A mãe teve uma ideia, uma revelação de Deus, e assim elas fizeram. Foram para o culto, e cada vez que aquela irmãzinha sentia a presença do Senhor, ela metia a mão dentro de um saco plástico e jogava os papelzinhos para o alto. Ela sentia a igreja, glória a Deus, ela metia a mão no saco e jogava para o alto. O diácono saiu do seu lugar, foi até a irmã, e chegou lá e falou: irmã, sua filha está jogando, está sujando a igreja, não pode. E ela falou assim: mas é o único jeito que ela tem de glorificar o nome do Senhor. Você sabe por quê? Que se você pegar o papelzinho, cada papelzinho dele está escrito assim: ó, louvado seja Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. E a minha pergunta para você essa noite é: você vai precisar de papelzinho para dar glória a Deus, ou você vai dar glória a Deus sem papelzinho? Eu vou te dar um motivo para você glorificar o nome do Senhor nessa noite. É porque a tua boca está saindo som, e se você fala, é a oportunidade que você tem de exaltar o nome desse Deus, de glorificar o nome dele, de mandar glória para cima, porque quando você manda glória para cima, Deus recebe com incenso suave as suas narinas, e ele vai, olha para você e fala: vai lá minha glória naquele lugar, porque ali estou exaltando o meu nome, e eles vão sentir uma porção da minha glória, da minha Shekinah naquele lugar. Eles vão sentir uma porção. Vai lá, anjo, e leva uma porção de unção para aquela igreja. Que é a igreja, anjo, que está louvando meu nome? Ah, Senhor, é a Batista Nova Filadélfia. Então vai lá e leva a minha glória até aquele lugar. Aleluia. Simplesmente porque você abriu a tua boca e glorificou o nome dele. Mas essa noite, de uma maneira muito breve, nós vamos falar de um presbítero que certamente nenhum pastor na face da terra queria ele no corpo de membros. Poderia estar falando de várias pessoas aqui nessa noite, mas vamos falar de um presbítero que foi levantado pelo próprio Senhor Jesus, mas que certamente não faria parte de nenhuma igreja dos tempos atuais. Estamos falando de Pedro, um homem rústico, um homem que tinha como profissão ser pescador, porque era só isso que ele sabia fazer. A palavra do Senhor diz que quando Jesus entrou ali na cidade próxima ao mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum, uma cidade extremamente conhecida por ser uma cidade portuária, e ali ela ter várias transações comerciais, e também era uma cidade que sobrevivia da pesca. Jesus estava caminhando próximo ao mar da Galileia quando ele dá encontro a Pedro. Pedro estava pescando, estava guardando, limpando o barco. E diz o texto lá em Mateus, que Jesus se vira para Pedro e diz: vem, Pedro, vem me seguir, porque você vai a partir de hoje deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Pedro, naquele exato momento, diz o texto que ele largou tudo e começou a seguir a Jesus. Mas quem era Pedro? Pedro, um homem rústico, um homem trabalhador, um homem iletrado. Pedro não sabia ler, Pedro não sabia escrever. A única coisa que ele sabia era ser pescador. E por ele ser pescador, lidar com homens a todo momento,
Era uma profissão extremamente cansativa e agoniante, porque pesca, quem é pescador aqui sabe que pescaria é muito mais uma questão de fé do que uma questão de habilidade, né? Você não sabe em que momento que o peixe vai entrar na rede. E aí, naquele exato momento, Pedro, ele começa o seu ministério com o Senhor Jesus. Só que Pedro era um homem extremamente duro. Ele era um homem extremamente... Ele não tinha medidas daquilo que ele fazia, ele não tinha medidas daquilo que ele queria, e ele, por diversas vezes, ele se tornava inconveniente. Ele era um homem que ele entrava nas conversas, ele interrompia as conversas. Pedro era um homem que não tinha limites. Por quê? Porque Pedro tinha uma sede de conhecer a Cristo, de conhecer quem era aquele homem da Galileia, de conhecer aquela pessoa que olhou para ele e não o enxergou apenas como um pescador, mas enxergou ele como um ganhador de almas, enxergou ele como um ministério específico, enxergou ele como nenhum outro homem tivesse enxergado a ele. Porque muitos passaram pelo mar da Galileia, muitos olharam a Pedro naquele mesmo movimento diário que ele fazia, de ir para o barco, voltar, lançar as redes, ora vinha com muitos, ora vinha com nada. Mas apenas um homem parou naquele exato momento, olhou para Pedro e diz: vem, porque eu vou te fazer um ganhador de almas. Talvez as pessoas ainda não te enxergaram. Talvez as pessoas do mundo ainda não observaram o seu talento, aquilo que você tem de melhor. Talvez no seu trabalho, talvez na sua escola, talvez as pessoas ainda não enxergaram você da maneira como você espera que elas enxerguem. Mas creia que aquele que é o dono do ouro e da prata, aquele que estava no mar da Galileia, ele também está na tua vida, e ele também te chamou para ser um ganhador de almas. Mas Pedro não se encerra por aí. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu com esse homem. Esse homem é um homem que andava nos extremos da balança. Ora, Pedro era extremamente espiritual, até chegar no momento em que Jesus manda os seus discípulos ir apregoar pelas cidades circunvizinhas. E ali os discípulos vão, e quando eles voltam, Jesus reúne para fazer uma reunião, para ouvir o que estava acontecendo nas regiões. E ali aqueles discípulos começaram a falar: nossa, eu curei, eu coloquei a mão sobre um morto e ele ressuscitou, eu coloquei a mão sobre um enfermo e ele se curou. E as pessoas começaram a se maravilhar e tudo. E aí Jesus perguntou para eles: e o que eles disseram quem eu sou? E aí eles começaram a falar: uns disseram que era Elias, outros disseram que era um dos profetas. E Jesus vira para os seus discípulos e fala: e vós? E vós dizeis que eu sou? E aí Pedro, quando ouvia o silêncio de todos, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Naquele exato momento, o próprio Jesus vira para ele e diz: Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai, o Espírito do meu Pai que está no céu, revelou isso a ti. Pedro, naquele exato momento, tinha recebido uma porção do Espírito Santo, algo que todos nós podemos chamar hoje de uma revelação dos céus. Pedro, naquele exato momento, para aqueles que poderiam olhar e dizer: nossa, mas esse homem é cheio do Espírito Santo de Deus. Se fosse nos dias de hoje, muitas pessoas iriam pedir para Pedro começar a orar, porque ele conhecia, porque ele via, e eles entendiam que Pedro era cheio do Espírito. E era. Pedro, naquele exato momento, estava cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não parava só por aí. A Bíblia diz que certa feita eles estavam no mar, atravessando de uma região para outra, e sobreveio uma tempestade muito grande. Jesus já havia morrido, e naquele exato momento eles olham ao longe e vêem um clarão vindo, e eles não entendem, não entendiam o que estava acontecendo. Mas o que é aquele clarão? E aquele clarão vinha se aproximando, e eles começaram, diz a Bíblia, que eles começaram a ficar com medo, pastor Fábio. É um fantasma. Imagine um barco cheio de pescador, no meio do mar revolto, vem uma luz andando no meio da água. Quem é pescador aqui sabe como é que é a escuridão de um mar à noite. Pastor David? E de repente vem um clarão e eles começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma.
E aí Jesus de lá fala: não tenham medo, sou eu. E Pedro mais uma vez se levanta no meio de um time, no meio daquelas pessoas que estavam ali naquele barco. Pedro se levanta e diz: se tu és o Cristo, manda ele ter contigo. Era audacioso demais esse Pedro, cabra macho, arretado. Ou ele não tinha meia palavra, ou ele era ou não era. E aí Jesus disse para ele: vem. E aí eu imagino o alvoroço dentro daquele barco. Você é louco, rapaz. Fantasma está te chamando para você ir, você vai sair do barco. Não faz isso não, Pedro. E eu imagino Pedro falando: rapaz, sou pescador, se eu me afundar eu sei nadar, fica tranquilo. E eu imagino Pedro botando a perninha para o lado de fora do barco. Ele botou a perninha para o lado de fora do barco. E os outros discípulos falam: não vai, Pedro, puxando ele. Não vai, rapaz, você é louco, você é um fantasma, o que você vai fazer? E Pedro não queria saber. Pedro vai e coloca a outra perninha para o lado de fora. E quando ele bota a outra perninha para o lado de fora, os discípulos chegam na beira do barco e falam assim: olha lá para ver se ele afundou. Mas só que quando eles olham para o lado de fora do barco, eles não veem o Pedro afundando, eles veem o Pedro andando por cima das águas, eles veem o Pedro exercitando a sua fé, exercitando mais do que fé. Ele estava acreditando, crendo e sabendo que aquela luz emanava do unigênito Filho de Deus, aleluia, e que ele poderia confiar. Só que ao mesmo tempo esse Pedro, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de intrepidez, ele começa a caminhar. Mas diz o texto que as ondas começaram a bater nas suas pernas, e ele começou a olhar, e aí ele começou a afundar. E aí as outras pessoas começaram a gritar, e ele: Senhor, socorre-me. E veio Jesus, segurou ele pela mão e levantou. Mas que interessante, a Bíblia não diz que Jesus botou ele de novo no barco. A Bíblia diz que Jesus segurou na mão dele e levantou ele. Meu irmão, quando Jesus segura na tua mão, não importa se você está dentro ou fora do barco, você vai andar sobre ele, você vai andar sobre o mar. Não interessa se o teu barco está cheio, está furado, está naufragando, está difícil, está longe do porto, não importa onde o teu barco está. Se Jesus segurar você pela mão, não importa se eu estou no meio do mar ou se eu estou na beira da praia, não importa onde eu esteja com meus pés, mas eu estou com as minhas mãos, com a mão do meu Redentor, aleluia. E naquele exato momento, amado, ele é erguido pelo Senhor. E aí, pastor Daniel, eu já vi alguns pregadores falando assim: mas Pedro era um homem de pequena fé. Porque Jesus fala isso, homem de pequena fé. Pedro era um homem de pequena fé. Amados, eu queria ter essa pequena fé de Pedro. Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia só registra 2 homens que andaram sobre o mar. Um era Jesus e o outro foi Pedro. Não existe outro. Só 2 andaram sobre as águas. E aí você ainda tem coragem de dizer que Pedro tinha pouca fé? Eu queria ter essa fé de Pedro. Mas o ministério de Pedro não termina aí. As coisas continuam andando na vida de Pedro, porque Pedro era íntimo de Jesus. Jesus tinha os seus escolhidos, mas Jesus também tem os seus íntimos. Tem isso, pastor? Tem. Porque uma coisa, por exemplo, as mães que estão aqui presentes, quando você fala assim que tem 2, 3, 4 filhos, você ama seus filhos? Ah, eu amo meus filhos tudo igual. Será? Tem umzinho que é mais chegado, que beija mais, que acaricia mais, que brinca mais, que fica mais perto de você. Nos momentos mais difíceis, é ele que está ali pertinho, é ele que ama mais, é ele que vai lá na sua cama, dá beijinho de boa noite, é ele que quando está chovendo, relampejando, trovejando, ele vai até a sua cama e fala: mamãe, posso dormir com você? Esse é um filho também amado, mas ele é mais íntimo. Assim é Deus. Jesus, todos nós somos filhos, mas existem aqueles que são escolhidos, são íntimos dele. E são aqueles que buscam mais, são aqueles que se relacionam mais, são aqueles que estão mais próximos do Mestre.
são aqueles que estão sempre do lado dele. Enquanto os outros estão dormindo, ele está na beira da cama falando com o Senhor. Enquanto as pessoas estão murmurando, ele está dentro da igreja dando glória a Deus. Enquanto as outras pessoas estão questionando por que a bênção não chega, ele está dando glória porque a bênção dele vai chegar. Enquanto tem pessoa que está reclamando que o ano está acabando e não aconteceu nada, ele já está dando glória porque 2015 vai ser o ano da vitória. Ele não quer saber. Então esse é o mais íntimo. A Bíblia diz que Jesus, por diversas vezes, em momentos em que ele precisava de pessoas que tinham a mesma fé, em pessoas que ele poderia confiar, Jesus sempre chamava o trio da intimidade: Pedro, Tiago e João. Era sempre o trio. Naquele momento em que Jesus ele sai e vai até a casa de Jairo para curar a sua filha, na hora que ele entra e as pessoas estão todas ali chorando, lamentando, ele fala: não chora porque essa menina não está morta, essa menina dorme. Naquele exato momento em que as pessoas começam a murmurar e dizer que Jesus está louco, a Bíblia diz que ele chama os três e Pedro está entre os três. Era íntimo de Jesus, ao ponto de um momento de maior agonia da vida humana de Jesus, quando Jesus está no jardim do Getsêmani, pronto, às vésperas de ser aprisionado pelo exército romano, ele se afasta dos seus discípulos, porém ele leva 3 dos seus discípulos para orarem junto com ele, e ele leva esses 3 e Jesus sobe ao monte e eles ficam ali. Mas um cansaço de andar com Jesus não é fácil, não. Eles começaram a dormir. Jesus desce e encontra eles dormindo. Ele acorda os 3 íntimos, e entre eles Pedro. Eram tão íntimos que Jesus abriu o coração para ele e falou: a minha alma está angustiada. Em outras palavras, o mestre humano, o Jesus humano, o homem, estava angustiado, estava com medo, porque ele sabia, porque ele era Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. O que iria acontecer com ele? O seu lado humano estava com angústias profundas. A Bíblia diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue. E isso, nós temos aqui médicos no local, professores. Sabe que quando isso acontece, a ciência explica, é porque o ser humano chegou num nível de estresse tão alto que não existe mais o suor para sair, e ele começa a arrebentar os seus vasos sanguíneos, ele começa a transpirar sangue. Nesse exato momento ele chama os 3 e abre o seu coração para esses 3, e ele fala: eu estou angustiado, eu não aguento, vocês podem pelo menos uma horinha só ficarem aqui orando junto comigo. E Jesus vai e os 3 dormem. Mas não é esse o que eu quero trazer nessa noite. O que eu quero trazer nessa noite é que Pedro era íntimo dele. Pedro estava junto dele. Pedro, aquele homem rústico, aquele homem iletrado, aquele homem ignorante, aquele homem que não tinha papas na língua, aquele homem que sabia perguntar as coisas como ninguém queria perguntar. Já viu reunião de ministério? Reunião de ministério, o pastor fala, ninguém fala nada. Aí por trás fica todo mundo falando: o pastor, o pastor, pastor, está vendo lá, pastor? E vai falar na hora do ministério lá, que o pastor deu oportunidade para ninguém falou nada. Amém, amém. Aí na hora mesmo do arroxo lá, né? Mas Pedro não. Pedro não tinha isso não. Quando Jesus estava dando a escola bíblica dominical lá, estava falando sobre perdão, e todo mundo amém, amém. Pedro levantou lá e falou: mestre, espera aí, não é assim não. Que história é essa? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Não é assim não. Ué, espera aí, dá uma quantidade aí, eu tenho que saber quantas vezes eu tenho que perdoar, não é assim limitado não. E Jesus fala para ele assim: calma Pedro, não é nem 7, nem 70, é 70 vezes 7. Mas ele teve coragem de perguntar. Pedrão era assim, era um homem que tinha nas suas raízes a humildade, mas ele também era um homem severo, era um homem que sabia o que queria, e por vezes era impulsionado por essa fé, muito mais
pelos seus padrões de vida, por aquilo que ele tinha. Porque Pedro era um homem que vinha de uma família humilde. E ele era um homem que tinha que lutar cada dia pelo seu pão. Mas Pedro também tinha os seus momentos do outro lado da balança. Os momentos de queda. O mesmo Pedro que havia sido revelado pelo Pai, estava com Jesus ali momentos antes. E Jesus lhe revela aos seus discípulos o que iria acontecer. Olha, está chegando a hora de eu ser do Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Eles vão judiar, eles vão me maltratar, eles vão me castigar, eles vão me crucificar, eles vão me matar. E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí Pedro se levanta e fala: não, só não vai para lá não. Vai lá. Eu não vou deixar o senhor ir para lá. Vamos fugir. Vamos pegar o outro trecho aqui, ó. Vamos sair do Rio, vamos para Goiânia, vamos fugir. Porque lá não vai dar certo não. E o mesmo Jesus que havia falado para ele que ele era cheio do Espírito Santo, Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. Mas como pode um homem um dia cheio do Espírito Santo, no outro dia era possuído, era sugestionado pelo inferno? Como é que pode uma coisa dessa? Tem alguma coisa errada com esse presbítero? Tem alguma coisa errada com esse homem? Como é que pode? E não para por aí. Pedro, no meio ali do jardim do Getsêmani, quando todos os soldados vêm e Judas se aproxima e marca Jesus com um beijo, os soldados vêm e começam a prender a Jesus. Diz a Bíblia que Pedro ele saca a sua espada e corta o nariz do soldado. Amém, irmãos? Oh, glória a Deus. O povo da escola dominical é assim. E aí ele corta a orelha do soldado romano. E aí, amados, não quero entrar por nenhuma linha teológica, mas existem duas que tratam desse assunto. Uma diz que Pedro lutou com um soldado romano e tomou a espada dele. Só que o soldado romano era um homem treinado para a guerra, era um homem treinado para matar. Tem uma outra linha que essa, eu prefiro acreditar nessa, que diz que Pedro sempre teve essa espada dentro, banhada por dentro das suas roupas. Jesus sabia que ele tinha espada. Jesus sabia que ele tinha esse problema. Mas em nenhum momento Jesus mandou ele tirar. Porque ele sabia que no momento certo, Pedro sozinho iria tirar aquela espada de uma vez por todas. Porque talvez você esteja vivendo momentos de cima e embaixo. E existem coisas na sua vida que você não consegue soltar. Existe uma espada por dentro da sua roupa. E nos momentos mais difíceis da sua vida você saca essa espada. Eu não vou mudar, eu sou desse jeito. Jesus falou: vinde como estáis, então eu não mudo. Sou eu desse jeito. Só que não é o pastor Daniel que vai mudar. É o pastor Fábio, pastor Flávio, pastor Zé Luiz, pastor Wagner. É o Ministério de Filadélfia que vai tirar isso de você. A hora que você deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida, isso vai sair de você. Mas quem era esse Pedro? Que nesse exato momento de aflição, ele sai de um homem cheio do Espírito Santo de Deus e vem para um homem que certamente ele iria ficar no banco. Ele iria sofrer uma repreensão. Quem era esse Pedro? Que foi Jesus que escolheu ele. Jesus escolheu Pedro. Ele estava passando pelo mar da Galileia. Imagine um local onde está cheio de pescadores, cheio de barcos. Assim como Jesus escolheu Mateus no meio de uma rua que era chamada Rua da Coleta dos Impostos, e Jesus escolheu Mateus, assim Jesus escolheu Pedro. Foi a dedo, é você que eu quero. Jesus sabia quem era Pedro? Sabia. Jesus sabia o que Pedro ia? Sabia. Jesus sabia que ele tinha espada? Sabia. Sabia que ele era um homem difícil de lidar? Sabia. Mas Jesus sabia que ele era um escolhido e que ele seria levantado para pregoar o Evangelho, para pregoar a igreja, para pregoar Jesus Cristo, que ele seria chamado Filho do Trovão. Aleluia. Ele sabia disso. E aqui para a gente já entrar nas considerações finais,
Duas coisas eu aprendo nesse texto. A primeira coisa que eu aprendo é que Jesus não erra nas suas escolhas. Ele te escolheu. Ele não erra. Ele não erra nas suas escolhas, querido. Talvez você possa estar vivendo uma situação dessa como Pedro. Eu estou bem hoje, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou na igreja dando glória, levantando a mão, sentindo a presença do Espírito Santo de Deus. E amanhã eu estou abatido, caído, derrotado. Hoje eu estou quente, amanhã eu estou frio. Hoje eu sou o primeiro a levantar a mão. Quem pode ajudar? Eu. Amanhã só vai ter você sentado no banco, pastor. Quem pode ajudar? E você olha para baixo. Você pode estar vivendo um momento como esse. E o diabo, que não é bobo nem nada, ele sopra para você e diz: não sei o que você está fazendo ainda na igreja. Você não faz nada lá. Você não trabalha. A pouca coisa que você faz lá, ninguém dá valor. Eu não sei ainda o que você está fazendo na igreja. Eu não sei nem o que você está fazendo nessa igreja aí, desse pastor. Sai fora daí. Vai procurar outro lugar. Sai daí, porque nem teu ministério ele está vendo. O diabo não é bobo, querido. O diabo sabe a quem Jesus escolhe. Porque quem Jesus escolhe vira dinamite do Evangelho. Não é qualquer pessoa. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você não é qualquer pessoa. Isso. Agora faz o seguinte. Fala como crente. Porque nem o diabo está rindo de você do jeito que você fala aí. Fala para o seu irmão com fé. Fala assim: meu irmão, você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa. Você não é. Você é um lavado. Você é um remido. Você é sacerdote da casa de Deus. Você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Você é povo de Deus, nação de Deus, lavado e remido e comprado pelo sangue de Jesus. Você é escolhido de Deus, é filho de Deus, é príncipe, é princesa. Você é o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Termina com essa história hoje. Você não é qualquer pessoa, não. Deus te escolheu. E se Deus te escolheu, você é precioso para Ele. Não vem com essa historinha que os outros ficam. Isso é história de criança. O apóstolo Paulo falou que quando ele era criança, ele falava de coisas de criança. Mas quando ele se tornou homem, ele falava das coisas de homem. Você é um homem, uma mulher de Deus. Então toma um cajado na mão e segue caminhando. Aleluia, com Cristo. Deixa o diabo bradar o que ele quiser. Deixa ele falar o que ele quiser. Ele tem raiva. Ele já é raivoso. Ele foi expulso. Da onde nós vamos? Cadê o glória? Sabe qual é a raiva dele? É que ele foi tirado de lá e nós vamos para lá. Aleluia. Vou falar de novo. Eita. Vou falar de novo, que o povo lá de cima não ouviu, não. Ele tem raiva que vocês estão indo para onde ele foi tirado. Ele não vai lá, não. É só a gente que vai estar lá, naquele lindo coral, dizendo: santo, 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 santo é o Senhor. A terra está cheia da sua glória. Aleluia. E aí ele fica com raiva e fica minando a vida do crente, falando que ele não é, que ele não serve, que isso, que aquilo, assim, pecou. Você vai para a igreja assim, desse jeito, o que vai fazer? Você peca, você pecou, você está no sal. Não adianta nem levantar com aquela campanha, para, nem leva o dinheiro, né? Nem leva. Você é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo. Sabe que a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, já pecou. Enquanto a gente estiver com esse corpo aqui cheio de corrupção, não tem jeito. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Ele, não sou eu, é Ele. Eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei orar, eu não sei fazer nada. Tudo é Ele, para Ele, por Ele. É Ele que faz. O microfone é dele, a caixa é dele, a televisão é dele, essa igreja é dele, o ar é dele, você é dele, a sua vida é dele, a sua unção é dele, o seu ministério é dele. Dele, é dele, é tudo dele. Não tem pra onde correr, nós somos instrumentos. O instrumento sozinho não toca. Aquilo ali é lindo, maravilhoso, mas sozinho ele não toca. Toca aí, violão. Não toca. Se eu não for, não tem louvor. Não tem. Se eu toco. Uma vez eu falei na minha igreja: se você pensa que é o teu dízimo que sustenta isso aqui tudo, pode parar de dar. Pode parar. Não quero mais não. Porque quem sustenta isso aqui é Deus. Não é mais ninguém não. Porque se Deus quiser, toca no hino, porque eu conheço o testemunho dessa igreja. E eu sei que aquele homem tinha dias que não tinha, aleluia. Mas Deus descia com a providência do céu. E olha isso aqui como está hoje. Eu sou testemunha ocular. Ninguém me contou, não. Eu vi. Eu tive a ardua missão de ser tesoureiro dessa igreja. Eu lembro de um culto lá na Limoeiro, que o culto começou, nem lembro qual era o valor do aluguel. E o dono da propriedade só ia no culto o dia que tinha que receber o aluguel. E eu catando, irmãos, não tinha conta corrente não. Dízimo da igreja cabia no envelope. E ele chegou e falou: Diácono Jorge, como é que caiu? O homem caiu. O pastor só tem metade. Vamos embora. Vamos embora. Começa lá, vamos começar o louvor. Vamos embora. Começou o culto e foi. Diz minha oferta. Eu fui lá, comecei a catar e vem. E vai. Cheio de moedinha, cata moedinha. Vai moedinha pra lá, moedinha pra cá. Notinha pra lá, notinha pra cá. Nem lembro quanto é que eu acho que era R$500. Era isso? R$450. Eu peguei o dinheirinho da reserva da igreja, juntei R$450. Não, vocês não entenderam. Vocês não entenderam, vamos falar de novo. Nós chegamos lá, eu não tinha esse dinheiro. Quando eu acabei de contar tudo, tinha R$450. E eu fui lá pagar para ele e ele ainda deu 100 de oferta para a igreja. Se isso não for Deus, querido, eu não sei o que é, porque diabo não foi, querido. É Deus, amados. Então não venha com essa conversa, essa historinha, essa balelinha do diabo tentando enfraquecer a tua vida. Se você é crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, é fiel, é homem e mulher de Deus, leitura da palavra, jejum, oração, ninguém pode te deter, querido. Você é escolhido, você é escolhida de Deus. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto para a gente finalizar, né? No meu tempo, passou de um pouquinho de cabelo aqui que fazia assim quando ele estava nervoso, né? Hoje eu já estou mais tranquilo, não tem mais o cabelo para fazer assim. E a segunda coisa que certamente algum pregador já falou para você, mas eu vou repetir, porque o povo de Deus precisa repetir aquilo que transmite fé. Tem muita gente, olha só que o Espírito Santo está me revelando agora. Tem muita gente que fica repetindo palavras que só diminuem o seu ministério. Nossa, hoje o culto foi chato, né? É. Nossa, hoje a palavra foi enjoada, né? É. O pastor chamou um gordinho lá de Goiânia. Pensa, nossa, que palavra enjoada. É mesmo? É. E ele fica repetindo aquela semana toda.
Enquanto o irmão na quarta, e aí, você veio domingo? Não. Rapaz, pensa um culto chato minha. Irmão, para com isso. Você tem que repetir aquilo que alimenta a sua fé. A Bíblia diz assim, que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu vou falar aqui, certamente alguém já falou isso para vocês sobre esse texto, e eu vou repetir, porque toda vez que eu repito, eu ganho vida nesse texto. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas perguntas Cristo fez para Pedro? Jesus poderia estar em qualquer lugar naquela noite. Em qualquer lugar ele poderia estar. Ele era rei, ele era senhor. Ele poderia escolher um lugar onde ele estivesse. Mas ele preferiu estar ali, na beira da praia, uma fogueirazinha acesa, uma polvilhinha riscada, acesa. De repente ele olha para o barco e fala: meus amigos, tem peixe aí? Ah, não pegamos nada. Pega essa rede e joga do lado direito do barco. E jogaram. Pegaram bastante peixe. Vieram para a borda. Eles fizeram um grande jantar. Jesus poderia ter escolhido qualquer outro lugar para jantar, mas ele tinha algo para fazer na vida de Pedro. O texto em Lucas diz o seguinte, que quando Pedro começou a falar algumas coisas para Jesus, porque ele era impulsivo, Jesus virou para ele e falou assim: Pedro, para. Satanás tem pedido a tua alma para se andar em você, e eu tenho intercedido por você, porque eu sei que o dia que você se converter, você vai sustentar os seus pares, os seus amigos, os seus discípulos em fé. Jesus sabia do potencial de Pedro. Ele falou: para, não é assim que funciona, Pedro. E Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele negou. Pedro, para, antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Eu não, Senhor. Vai, Pedro, eu sei o que eu estou falando, eu sou Deus. E Pedro negou 3 vezes. E o engraçado é que na segunda vez que Pedro nega, a serva olha para Pedro e fala assim: mas você andou junto com eles, você fala igual a ele. Quando você anda com Cristo, você reflete a personalidade do Pai. Não tem como ser diferente. O pessoal olha para você e fala assim: você é crente, né? Você é crente. Não é porque eu estou de roupa assim assado, estou com a Bíblia debaixo do braço assim assado. Mas as pessoas olham para você e falam assim: você é crente, você tem alguma coisa de especial, você tem alguma coisa diferente. Porque aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, crente, anda como crente, fala como crente, se veste como crente, canta como crente, anda como crente, adora como crente, aleluia. E ele se parece com o mestre. O tamanho do teu pecado é o tamanho do amor de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pedro pecou 3 vezes em ter negado o Senhor. Por 3 vezes o Senhor fez com que Pedro refletisse sobre aquilo. E no final do texto diz: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus estava dizendo para ele: eu confio em você, Pedro. Apesar do seu erro, apesar da sua inconstância, mas eu confio em você. Eu sei que você pode. A diferença entre Pedro e Judas: Judas que traiu a Jesus. Judas, ele sofreu a amargura do remorso. Pedro gozou a bênção do arrependimento. Quando você se arrepende, creia, você está gozando da bênção de Deus. Porque são raras as pessoas que se arrependem de alguma coisa. Você já viu alguma pessoa falando na televisão: o que você se arrepende? Eu não me arrependo de nada. Se tivesse a oportunidade de fazer tudo de novo. Eu tenho um arrependimento da minha vida, de não ter aceitado esse Jesus antes. Eu queria ter aceitado ele antes. Mas não é porque eu não aceitei ele antes que ele não estivesse olhando para mim. Ele olhava para mim todo tempo.
E ele falava: pode os diabos se levantar na tua vida a hora que quiser, mas na minha hora eu vou te chamar, porque tu és o escolhido. Assim é você, querido. Assim é você. Não sei como está a sua vida, não sei de onde você veio, não sei se você nasceu no lar evangélico ou não, mas Deus trouxe até aqui nessa noite para dizer para você que você é um escolhido dele. Você não é qualquer pessoa. Você pode estar passando por um momento difícil na sua vida, um momento de tristeza, dá a impressão que o mestre te abandonou, dá a impressão que o mestre ficou longe. Mas ele não fica longe, somos nós que ficamos longe dele. Porque o Pai, ele nunca fica longe. Nunca fica. A parábola do filho pródigo diz que o pai viu o filho de longe. Ele não perde as vistas da gente. Por isso, nessa noite, aproveita essa oportunidade nesse lugar. Está acabando o ano. Talvez a sua bênção não tenha chegado. Talvez a sua vitória não tenha chegado. Na próxima oportunidade que eu tiver nesse grupo, eu vou explicar para vocês o que Deus me revelou. Deus me revelou o que é vitória. Assim como a próxima oportunidade. Então aprenda uma coisa, querido. O ano está acabando. Então feche esse ano com a maior bênção que essa Bíblia pode trazer, que é a transformação do ser humano. Existem centenas, milhares de bênçãos que estão aqui. Aqui dentro tem carro, aqui dentro tem apartamento. Vou dar uma oportunidade aí, vou falar de novo, tá? Aqui dentro tem carro. Não, está todo mundo de carro zero, vou falar outra coisa. Aqui tem ônibus. Eu vou falar de novo. Aqui tem carro zero. Aqui tem apartamento quitado. Aqui tem salário de 10 mil por mês. Aqui tem aposentadoria com 30 anos. Mas além disso tudo, aqui tem transformação de vida. Eu queria pedir permissão à igreja, né? Ao pastor, já passei do horário do pastor Daniel. O bom é que eu estou dormindo lá. E aí o gabinete lá é mais light, né? Na janta e puxa a minha orelha. Mas eu queria adorar o Senhor com o hino. Posso? Pastor Fábio, posso adorar o Senhor com o hino? Posso? Não, já está ali. Está um playback lá. Agora eu estou cantando de playback, varão. Das duas, uma. Ou Jesus está ungindo os ouvidos dos goianos, ou eles são tudo surdos, porque eles estão gostando que eu estou cantando lá. Então é difícil, né? Acho que é o 5, varão. Por favor. Eu vou cantar esse hino, eu vou louvar o Senhor desse hino. Esse hino é uma mensagem para você. Eu gostaria que você refletisse sobre a letra desse hino. E você vai ter uma oportunidade nessa noite. Talvez você... Eu não sei se eu vou quebrar um pouco a liturgia do culto, mas eu gostaria que, se você fosse tocado nessa noite, se é que você já não foi através dessa palavra, porque eu fui tocado, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar por você. Preste atenção nesse hino. Pode soltar, vai. Não, não é esse não. Passa o próximo. Aí, amém. Quem já conhece esse hino da glória? Quem não conhece, preste atenção nessa letra. Você imagina Jesus cantando, falando essa letra para você nessa noite. Imagina se Jesus estivesse aqui agora, fisicamente, e falasse para você assim: tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos
soluço já não ouço tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Não, já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Os seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. Ei, é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Presta atenção. Tudo que eu queria era falar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades que o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama eu sempre ouvia a tua voz. Que saudade, que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Ei, é tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de mãos dadas por esta cidade. Oh, ainda sou o teu amigo de verdade. Quero orar por você. Quero orar por você. Quero ver os Pedros aqui na frente agora. Eu quero ver os Pedros que querem terminar o ano de 2014 reconhecendo que não foi tão bem, mas está reconhecendo diante de Deus que 2015 vai ser diferente. Que 2015 vai ser o ano da vitória. Que 2015 vai ser o meu ano. Este ano eu reconheço que eu não fui bem, eu fui oscilante. Eu subi, eu desci, foi difícil para mim. Mas Deus está te dando a oportunidade hoje. É hoje, não é amanhã, não. É hoje de reatar essa amizade com Ele, de reatar essa unção com Ele, de reatar com Ele esse relacionamento entre você e Ele. É hoje, porque Deus tem preparado esse lugar para grandes coisas e você é o escolhido. Você é escolhido dele. Desce, pode descer aí em cima, pode descer, jovem, vem, pode descer, pode vir, que tem mais gente, tem gente que
possa descer aqui. Desce hoje a casa do olheiro, que Deus quer fazer um vaso novo. Deixa esse espírito, 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 deixa. Você pediu que ele enchesse, ele vai encher a tua vida hoje. Deixa chorar, se quebranta, sinta a presença de Deus, aleluia. Olha, tem gente, Deus está me revelando que tem gente aqui que tem uma chamada grandiosa de Deus, mas o inimigo tem brecado, o inimigo tem lançado acusação, e você tem ficado calado, você tem ficado retido. Mas nesta noite, Deus está quebrando os grilhões, Deus está quebrando as algemas, Deus está jogando por terra essa seta do diabo. Você é escolhido, você é meu, 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 você é meu. Tem gente que vai ser renovada, tem gente que vai ser renovada, tem gente que vai ser renovada. Recebe esse renovo, recebe esse renovo. Olha esse renovo, olha esse renovo, olha esse renovo, olha esse renovo, olha, fazer de você um vaso novo, uma pessoa compromissada com a palavra, compromissada com o reino de Deus. Oh, rico, Espírito do Senhor está aqui. Abre teu coração e da igreja.
convencer da justiça, do pecado e do juízo. Oh Senhor, descer ao vaso do oleiro, quem sabe ser quebrado novamente, ser feito de novo. Oh, aleluia. Arranca a angústia, arranca a depressão, arranca a ansiedade. Oh Senhor, vem agora derramar unção nova. Toda miséria seja afastada de cada coração, de cada vida, porque miséria é coisa de Satanás. Mas Senhor, que o Senhor venha prosperar o teu povo cada vez mais, tanto financeiramente como espiritualmente, que ele venha aprender mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Venha perdoar os pecados, perdoar as faltas, as iniquidades, ó Deus. Queremos ser luz neste mundo, queremos ser farol neste mundo, queremos iluminar as trevas com a Tua presença, aonde nós estivermos, Senhor. Aleluia. Deus maravilhoso. Oh, se você está enfermo, está doente, coloque a mão no local de enfermidade, se você puder. Senhor, vai queimando agora. Queima, Senhor, toda a enfermidade maligna do inferno. Queima agora, Senhor, todo o espírito de enfermidade cai por terra, em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, porque esse corpo que está aí é o templo de Deus. Aleluia. Toda dor, coluna, dor nas articulações, nós te repreendemos, dor da perna, dor no rim, no baço, no fígado, dor na cabeça, nós te repreendemos, sai agora, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, para nunca mais voltar, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nunca mais volte, nunca mais. Nunca mais volte, em nome de Jesus. Levante sua mão para o alto, agradeça ao Senhor, agradeça ao Senhor porque Ele mudou a sua vida. Para ser obrigado, porque a partir deste momento o Senhor mudou a minha história. Para o Senhor, Tu mudou a minha história. O Senhor mudou a minha vida. O Teu Espírito Santo me trouxe hoje aquilo que estava oculto na minha vida. Veio à tona nesta noite para a Tua glória. Eu quero ser, Senhor, diga assim, eu quero ser, Senhor, um vaso nas Tuas mãos. Eu quero ser, Senhor, um instrumento nas Tuas mãos para levar as Boas Novas aonde Tu me mandares, em nome de Jesus. Quantas pessoas estão aqui na frente que estavam afastados do caminho do Senhor e hoje voltou para Jesus, ou entregaram sua vida a Jesus? Levanta a sua mão assim: pastor, hoje eu tomei uma decisão hoje.